Esse concurso do TRF2 é uma excelente oportunidade para quem está interessado na área de tribunais. Ele é realmente um concurso que se destaca em relação a alguns outros concursos de tribunais e hoje eu quero falar para você como eu estudaria para ser aprovado no concurso do TRF2, tanto para técnico quanto para analista. Mas Felipe, por que você fala estudar para passar? Eu poderia falar simplesmente como eu estudaria, mas é que tem algumas pessoas que estudam para concurso fazendo uma prova pensando na próxima, né? E nas provas que eu consegui ser aprovado, eu fui aprovado em 3 concursos, com um pouco mais de um ano de estudo, eu estudei para essas provas não pensando na próxima, mas pensando que aquela ia ser a minha última prova, que aquela seria a minha última chance, minha última oportunidade. É óbvio que não dá para você ficar preso nesse pensamento, porque seria muito exaustivo emocionalmente, mas a minha postura em relação ao meu compromisso com o estudo sempre foi assim, não, eu estou estudando para passar, minha meta é passar nessa prova, eu vou fazer o que tem que ser necessário para ser aprovado, né? A prova é quem acerta mais questão, então eu vou estudar para acertar mais questão. Eu gosto de carregar essa postura comigo porque ela não me dá margem para fazer menos do que o máximo que eu consigo fazer. Então eu vou compilar tudo que eu já aprendi sobre estudos e vou aplicar especificamente para essa prova do TRF2 para você copiar o que eu fiz e, se for da sua vontade, fazer assim como eu. Dessas 3 aprovações que eu tive em concurso público, 2 provas eu acertei mais de 90% e uma delas eu fiquei em 6º lugar. E eu vou começar o vídeo explicando por que essa prova é uma excelente oportunidade. Inclusive, eu mesmo estava estudando para esse concurso até pouco tempo atrás, porque quando eu analisei os fatos, eu percebi que era uma oportunidade que se destacava muito. Esse vídeo não é uma análise do edital, mas eu vou te passar algumas informações-chave. Por exemplo, essa prova vai acontecer nos dias 7 e 14 de julho. Os salários para esses cargos são muito altos. O salário para técnico começa em 8.500 e o de analista em 14.000. E esse concurso é realmente uma excelente oportunidade, porque você ainda soma nesses valores os benefícios que recebe, tem a questão das férias, do recesso do judiciário, tem a questão do adicional por qualificação, tem a questão dos cargos comissionados, que são cargos que você pode ter lá dentro, que fazem você evoluir na carreira. Inclusive, a progressão de salário, a progressão de carreira no Judiciário Federal, ela é fenomenal. Você vê técnicos ganhando mais de 20 mil reais e analistas ganhando mais de 30 mil. Além disso, no último concurso que teve do TRF2, ele chamou bastante pessoas. Se você considerar que é um concurso só de CR e que ele abrange ali, o estado do Rio de Janeiro e o Espírito Santo, ele chamou bastante pessoas. Se eu não me engano, foi algo em torno de 200 técnicos e 45 analistas. É um número perto disso. E eu estou apostando que vai chamar a mesma quantidade ou um pouquinho mais. Mas só de ser um TRF que está chamando aí 200 técnicos, 40, 50 analistas, eu já acho que é um excelente número, dada a qualidade desse concurso, o nível desse concurso. É realmente uma oportunidade muito interessante. Tem muita gente fazendo prova de concurso aí para concurso com 20 vagas, 30 vagas, e que às vezes não é uma carreira que não está nem perto de uma carreira do Judiciário Federal. É importante destacar também que existem vários TRF no Brasil, então se for da sua vontade, o estudo para esse concurso vai ser aproveitado para todos os outros TRFs. Inclusive, na verdade, você aproveita o estudo para o TRF para quase todos os concursos, mas principalmente para todos da área de tribunais. Eu não vou ler todas as matérias que estão na prova aqui, porque elas são diferentes para cada cargo, mas se você está interessado nesse concurso, não deixa de abrir o edital aí e ver com bastante atenção todas essas informações que são fundamentais se você tem interesse no concurso. Eu espero que essa altura do campeonato você tenha consciência que não existe fazer uma prova de concurso sem ler o edital dela. Quando eu decidi estudar para o TRF2, eu não tive dúvida que eu estudaria fazendo um ciclo de estudos. Se você não sabe o que é um ciclo de estudos, eu vou explicar aqui brevemente, mas eu tenho um vídeo onde eu explico em detalhes, inclusive eu monto um ciclo de estudos com você. Se você quiser assistir esse vídeo, é só digitar ciclo de estudos aí na busca no meu perfil do YouTube, que você vai achar. Mas se você não sabe o que é um ciclo de estudos, basicamente, ele é um cronograma de estudos, só que sem estar preso a nenhum dia e nenhum horário. Então imagina assim, você tem um cronograma de estudos, ou se você não tem, você pode fazer. E aí você coloca lá, segunda-feira eu vou estudar RLM, português e direito administrativo. Aí na terça-feira eu vou estudar constitucional, processo penal e processo civil. E aí vai assim todos os dias. O ciclo de estudos é basicamente você pegar as mesmas matérias
na mesma ordem que você colocou no seu cronograma, só que você apaga o dia e apaga o horário. Não existe mais dia e horário, existe apenas as matérias na ordem que você vai estudar elas. Por isso que é um ciclo, porque quando você chega na última matéria, você volta para a primeira, assim como você faria com o estudo semanal. Mas por que isso é vantajoso? Porque se por algum motivo você não consegue estudar algum dia, é só você estudar no outro. As matérias não estão presas a dias nem a horários. Se em algum dia você consegue estudar uma hora a mais, você automaticamente está adiantando uma matéria do seu ciclo e não faz diferença na organização. O ciclo ele funciona de forma muito mais fluida, muito menos dolorosa, principalmente para quem tem uma rotina mais imprevisível. Porque pode acontecer algum dia, seu marido ou sua esposa precisa de você, você tem que, sei lá, buscar seu filho na escola, levar seu cachorro no veterinário, e você perde aquele horário que você ia estudar. E aí encavala depois todos os seus compromissos com matérias ao longo da semana. Então, assim como quando eu estava estudando para esse concurso, eu recomendo que você estude por ciclo de estudos. Não prenda o seu horário de estudos a dias e horas específicas. É óbvio que você vai se programar certinho para ter uma rotina. Não, eu sempre vou estudar das 7 às 10, entendeu? Isso é muito importante. Mas o ciclo, ele te blinda contra os imprevistos e eu acho que isso é muito bom, principalmente pro psicológico do concurseiro, que a gente sabe que às vezes é um pouco sofrido. Agora, em relação ao que eu comentei sobre a data da prova, 7 e 14 de julho, eu acho que é uma data relativamente ok, só que eu preciso ser sincero, esse é o tipo de concurso que, se você nunca estudou para concurso na vida, vai ser muito difícil você ser aprovado. Eu sei que tem pessoas que têm a cabeça diferenciada, mas assim, questione-se, será que eu sou uma dessas pessoas que tem a cabeça diferenciada? Por outro lado, é um concurso extremamente possível de ser aprovado. Se você já estuda para concurso, se você já tem alguma base, e você pisar no acelerador, agora no pós-edital, é uma possibilidade sim, principalmente para o cargo de técnico, que chama mais pessoas. Ah, mas a nota de corte é mais alta. Mas é mais alto também, porque a complexidade da prova é um pouco mais baixa. Então isso faz com que as pessoas acertem mais questões. Só que aquilo, a prova é um pouco mais fácil? Mas é um pouco mais fácil para todo mundo. Então às vezes acaba nivelando, sai elas por elas. A prova de analista é mais difícil, a nota de corte vai ficar mais baixa mesmo. Porque no geral as pessoas acertam menos questões. Então assim, talvez você esteja se perguntando, dá tempo de começar no pós-edital? Cara, se você já estudava para concurso, você já estudou constitucional, você já estudou administrativo, português, RLM e qualquer outra matéria que cai nesse concurso, sim, vai se tornar uma possibilidade muito maior para você que já estudava para concurso. Principalmente se você já estudou para a área de tribunais. E é por causa disso que eu sempre estou falando aqui, cara, estudar para a área de tribunais é um estudo muito grato, né? Ele não é ingrato, não é aquela coisa tipo academia que você fica sem treinar um mês e aí quando você volta parece que você nunca treinou na vida. A área de tribunais não é assim, porque cada prova que você faz, você sempre está estudando de tabela para outra prova. Às vezes não em sua totalidade, mas para grande parte do conteúdo que vai estar ali. E eu acho isso uma coisa muito vantajosa. Outro detalhe que eu acho importante mencionar, que não é um detalhe, é uma coisa fundamental na verdade, é que, como eu estou te falando aqui como eu estudaria, eu vou te contar também como seria a minha abordagem em relação a isso. Como a gente está falando de pós-edital, e a gente está falando de uma oportunidade muito boa, um concurso que vai chamar uma quantidade boa de pessoas, é um salário muito alto, você vai ser concursado a nível federal, assim, são muitas vantagens. Particularmente, eu optaria por abrir mão de muita coisa. Eu pararia de sair de final de semana, eu sairia com muito menos frequência da minha casa para fazer qualquer coisa, eu só não abriria mão, assim, do contato mínimo ali com a sua família, que você precisa ter para não ficar louco da cabeça, né? E fazer atividade física, de preferência diariamente, ou o máximo de vezes que você conseguir. Sair na rua às vezes, ver o sol, né? Ter luz natural em contato, não ficar completamente isolado na caverna, que isso vai fazer muito mal para sua cabeça. Mas eu abriria a mão o máximo de coisas que eu conseguisse. Agora no pós-edital. Isso é uma coisa que não dá para fazer o ano inteiro, senão você enlouquece. Mas, cara, por essa oportunidade, por esse espaço de tempo que a gente tinha até a prova, eu faria isso. Eu fiz isso na prova do TJSP e deu super certo. Na prova da capital foram mais de 100 mil inscritos. Eu fiquei em 39º. Na prova da Grande São Paulo, eu acho que foi 10 mil, não lembro exatamente o número, mas eu fiquei em 6º. Então, assim, deu resultado, valeu a pena. E uma vez concursado, meu amigo, você nunca mais vai ser desconcursado. Não sei que você faça alguma coisa e seja expulso, mas a gente não precisa pensar nisso, porque eu confio no seu caráter. Mas a questão aqui é que quando a gente, de fato, abre mão de algumas coisas que a gente não precisa naquele momento, necessariamente, e alinha a nossa cabeça, o foco totalmente na nossa meta, fica muito mais fácil de entrar naquele flow, naquele fluxo de tipo, eu só penso nisso, eu respiro isso, eu só faço isso, e aí é foco total na hora do estudo.
Eu fiz isso, deu super certo pra mim, então como esse vídeo é como eu estudaria, eu tô te passando essa visão, porque é o que eu faria se eu fosse fazer de novo. Por fim, vou expor aqui a minha técnica de estudo, que ela não é segredo pra ninguém, principalmente se você já é inscrito no canal. Se você não é inscrito, não deixe de se inscrever, inclusive. Só que, cara, como que é a minha técnica de estudo? Ela é super simples, mas é um simples que, pô, cara, quase ninguém faz. É só o que você precisa fazer, você só precisa dessa técnica. Se você quiser misturar com outras, eu não recomendo misturar técnicas diferentes, mas assim, são infinitas as técnicas de estudo que funcionam para você ser aprovado no seu concurso. Mas eu sei que a minha funciona, então se você quiser fazer ela, estou compartilhando gratuitamente. Como que eu fazia? Aqui tem outros vídeos no canal que vão explicar mais em detalhes, mas como que eu fazia? Eu estudava a teoria de um assunto, primeiro eu relacionava no edital todos os tópicos de todas as matérias. Aí eu ia tópico a tópico de cada matéria na ordem do meu ciclo de estudos. Então eu estudava o primeiro tópico, acabei a teoria daquele primeiro tópico, eu ia lá e fazia exercícios daquele tópico. Todo exercício que eu errava, eu fazia um risquinho nele para eu saber que eu errei. Depois eu ia lá na teoria e eu grifava a parte da teoria que era do exercício que eu errei. Então se eu errava um exercício sobre pena de algum crime específico, eu ia lá na teoria e eu grifava a pena daquele crime específico, numa cor vermelha. Você pode grifar de qualquer cor, mas eu grifava em vermelho, porque quando eu estudava, eu grifava em amarelo, então eu queria diferenciar. Depois, quando eu ia revisar essas matérias, eu revisava, dava preferência para revisar as matérias que eu tinha acertado menos exercícios, porque eu tinha marcado quantos eu tinha acertado, quantos eu tinha errado, então eu tinha essa informação, então eu revisava. Quando eu ia fazer um caderno de erros, eu ia revisar os exercícios, eu revisava só os que eu tinha errado, e eu fazia eles de novo, até acertar. E aí, quando eu ia revisar a teoria, eu revisava só a parte da teoria que eu tinha errado. E isso otimizou muito as minhas revisões, porque eu não tinha aquela bola de neve de fazer trocentas mil revisões, que é uma coisa que parece que não acaba nunca. Então, eu só revisava o que eu tinha errado, sempre anotando tudo que eu tinha acertado de exercício, tudo que eu tinha errado, para eu poder fazer esse mapeamento. E, cara, para mim funcionou muito. Eu consegui 3 aprovações com um pouquinho mais de um ano de estudo para alguém que nunca tinha estudado para concursos e ver a minha curva de evolução das notas nas provas, nos simulados, eu percebi que isso foi muito bom. Por quê? Porque se você está acertando 80% no simulado, cara, você tem que focar nos 20% que estão faltando ali, não nesses 80% que você já está acertando. Então, pessoalmente, eu não considero muito produtivo você ficar revisando a matéria que você já sabe. Mas assim, eu tinha um controle de tudo que eu errava, eu ia direto para revisar as coisas que eu estava errando. Mais uma vez, essa é só a minha forma de fazer e com certeza não é a única forma certa. Se você quiser, se você tiver interesse, não deixa de compartilhar aqui nos comentários com as outras pessoas o que você acha sobre esse concurso e o que você acha que seria um elemento importante na hora de estudar para ele. E por esse vídeo é isso. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.